Salve galera, tudo bom com vocês? Professor Stoessel que vos fala e hoje a gente está aqui para mais uma videoaula. Bom, na verdade é a continuação da videoaula passada, onde eu comecei a falar com vocês, história geral, mas especificamente Primeira Guerra Mundial. Na nossa videoaula de hoje a gente vai compreender as consequências da guerra, o que levou ao fim da guerra, a entrada de outros países durante a Primeira Guerra Mundial, como os Estados Unidos, Brasil, Portugal, entre outros, e o fim da guerra. Quais foram as consequências, quais foram os finalmente, da Primeira Guerra Mundial, o desfecho, o encerramento, o que culminaria posteriormente em outros fatores que a gente vai estar vendo aí nas nossas próximas videoaulas. Então fiquem ligados e aproveite, se inscreva aqui no meu canal, você que não é inscrito, deixe o joinha, comente aqui embaixo, na descrição do vídeo, qualquer dúvida estarei à disposição. Então vamos aí para mais uma videoaula aqui no Inacreditável História. Salve galera, estamos de volta. Bom, como eu falei para vocês logo no início do vídeo, a gente hoje vai terminar a nossa videoaula da semana passada, onde a gente começou a falar sobre quem? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, na aula passada, a gente abordou aí quais foram as causas, os estopins, o que levou de fato a ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Só fazendo um retrospecto aqui, o que causou a Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, a Primeira Guerra Mundial ela ia acontecer de qualquer maneira. Isso era muito visível naquela época. Segundo fator importante, o estopim, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um estudante sérvio, o Guiza Prince, aquele estudante lá. E o que acontece? Como que levou tudo isso? Como que foi o confronto? Como que foram as primeiras batalhas? Bom, algumas das primeiras hostilidades naquela época ocorreram lá no continente africano e no Oceano Pacífico, principalmente nas colônias e territórios das nações europeias. No ano de 1914, um combinado entre a França e a Inglaterra, ou o Império Britânico, invadiu uma área que era pertencente ao Império Alemão, na região do Togo, ali no continente africano. Pouco depois, posteriormente em agosto, as forças alemãs baseadas, que ficaram situadas na região ali da Namíbia, atacaram a África do Sul, que pertencia ao Império Britânico. Então, resumidamente, meus alunos, o que acontece? Aquele estopim que eu falei para vocês, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aquilo lá foi só a fagulha para acender o pavio, tá? A guerra ela ia acontecer de qualquer maneira, Por quê? Resumidamente falando, qual que era o interesse daquela época? Era a disputa por territórios, ou seja, cada nação que tivesse mais territórios, ela ia se considerar, se perpetuar ali como uma grande potência imperialista. Então aí a gente começa a entender como que foram surgindo os confrontos durante a Primeira Guerra Mundial. Só que na Europa,
naquela época, lá na Europa, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro sofriam de muita falta de comunicação entre eles ali, né? Por quê? Eles não sabiam os planos de cada um. Eles não sabiam como que eles iam atuar ali durante a guerra. Pois a Alemanha ela tinha garantido apoio, né, à invasão do Império Austro-Húngaro à Sérvia. Só que na interpretação prática da coisa, né, cada um dos lados tinha uma visão diferente. Os líderes ali do Império Austro-Húngaro acreditavam que a Alemanha daria cobertura, né, à invasão ali contra a Rússia. Só que a Alemanha, porém, ela tinha planejado que o Império Austro-Húngaro focasse na maioria de suas tropas na luta contra a Rússia enquanto combatia a França na frente ocidental. Ou seja, a Alemanha combatia a França, né, e o Império Austro-Húngaro ia lá e combatia a Rússia. Só que o que aconteceu? A confusão em meio a tudo isso fez o Império Austro-Húngaro dividir as suas tropas. Mais da metade foram lá combater os russos na fronteira, só que a outra parte, um pequeno grupo, foi deslocado para invadir e conquistar a Sérvia. Então, quer dizer, ficou ali uma confusão generalizada que eles não sabiam o que fazer. Naquela época não se tinha muita noção de guerra. Naquela época a gente não tinha muita noção, né, de como se comportar numa guerra. Até porque era uma guerra globalizada, era uma guerra que envolvia várias nações e, logicamente, em vários territórios diferentes. Então, o que aconteceu? O que culminou para isso? Culminou aí numa forma desencadeada e erroneamente nessa falta de comunicação. Não se houve ali um processo de uma estratégia de guerra. A palavra correta é essa, estratégia. Não houve uma estratégia correta. O que culminou aí, posteriormente, no fracasso desses impérios, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Outro ponto interessante, meus alunos, é o seguinte: a batalha ela era dividida em locais específicos, ali dentro da Europa, né, e tem algumas ali que se destacam, né, por um maior aí entendimento, digamos assim. Por exemplo, a Batalha da Sérvia. O exército da Sérvia submeteu-se a uma estratégia defensiva, né? Ou seja, eu vou conter o Império Austro-Húngaro, né? O que culminou na Batalha de Sérvia, né? Os sérvios ali eles ocuparam posições defensivas do lado sul do rio Drina. Nas 2 primeiras semanas, os ataques do Império Austro-Húngaro, né, foram repelidos, causando grandes perdas ao exército da Sérvia, né? E o que aconteceu? Essa foi a primeira grande vitória da Tríplice Entente: Império Austro-Húngaro, Alemanha e Rússia. Só que as expectativas do Império Austro-Húngaro dessa vitória fácil não foi realizada e com um resultado de tudo isso, o Império Austro-Húngaro foi obrigado a manter uma grande parte, né, do seu exército ali na fronteira da Sérvia, enfraquecendo as tropas que batalhavam lá na Rússia contra a frente ocidental. Ou seja, eles perderam, como a Rússia, né, como a batalha na Sérvia foi muito rápida, a vitória foi muito fácil, eles tiveram que manter grande parte do seu exército ali, culminando até no enfraquecimento da sua outra parte da tropa que estava batalhando lá na frente contra a Rússia. Então isso culminou também para mais uma falta de comunicação. E ao mesmo tempo, o que acontece? A gente tinha ali a briga, né, ou o conflito do exército alemão na Bélgica e na França. Estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Após a Alemanha invadir território belga, né, logo de cara encontrou uma resistência muito forte na cidade de Liege. Tá? E apesar do exército ter continuado a rápida marcha rumo à França, né, a invasão germânica tinha provocado a decisão do Império Britânico de intervir, né, em ajuda à Tríplice Entente. Né? O que acontece? Como signatário do Tratado de Londres, o Império Britânico estava comprometido a reservar a soberania belga. Para a Inglaterra, os pontos, né, importantes
é que não pudesse deixar cair nas mãos de uma potência continental hostil ao país. Ou seja, ele foi lá, né, o exército britânico, e enviou, para vocês terem uma ideia, para a Bélgica, né, um exército gigantesco, atrasando assim o avanço, né, do Império Alemão na guerra contra, ali, especificamente, Bélgica e França, né? O que também culminou no quê? Na Batalha de Fronteiras, né? Que foi, né, uma grande vitória, né, do Império Alemão. Tá? Posteriormente, a Rússia, né? A Rússia, ela estava em uma série de confrontos ali, chamados de Segunda Batalha de Tannenberg. Essa Batalha de Tannenberg ela ocorreu entre 17 de agosto de 1914 a 2 de setembro de 1914. Só que o deslocamento das suas tropas para combater, né, os russos acabou permitindo uma contraofensiva. Ou seja, né, essa contraofensiva, tentando ser mais objetivo, né, conseguiu parar os alemães ali, né, forçando o próprio exército alemão a lutar em duas frentes, tá? A lutar em duas áreas ao mesmo tempo. O mesmo se postou numa posição defensiva dentro da França, o que conseguiu incapacitar permanentemente 230 mil franceses e britânicos. Então, assim, ao mesmo tempo que você tinha ali que segurar um exército, você tinha que contra-golpear, né? Contra-atacar. Né? E isso culminou aí em diversos fatores, na perda de inúmeros soldados, né? Na perda até de muitos civis que não tinham nada a ver com a guerra. Então isso aí, né, é uma parte da guerra. É como se foi o desenrolar desse confronto causado na Primeira Guerra Mundial. Bom, meus alunos, como eu disse anteriormente, né, a guerra estava localizada ali na Europa, tá? Só que o que acontece? Um ponto marcante da Primeira Guerra Mundial, né, é a entrada dos Estados Unidos. Até certo momento, os Estados Unidos ele adotou uma política de neutralidade. Ou seja, eu estou aqui, estou observando, a guerra está acontecendo lá na Europa, eu estou ganhando o meu dinheirinho. Né? Por quê? Os Estados Unidos, naquela época, ele defendiam uma política de portas abertas como uma melhor solução para a forte concorrência daquela luta imperialista naquele período. Nesse conceito, né, as autoridades do governo dos Estados Unidos acreditavam que todas as potências imperialistas tinham direitos iguais na exploração dos territórios da África e da Ásia, né, o continente asiático ali. Só que apesar dessa premissa conciliadora, os países europeus preferiam o quê? A guerra como solução. Nesse novo contexto, os Estados Unidos passariam o quê? A lucrar com a custo da Primeira Guerra Mundial. Lucrar de que forma? Você vai vender armas, você vai vender alimento, você vai prestar ajuda com saúde, com remédio, né? Com todo tipo de assistência. Ou seja, esse comportamento solidário dos Estados Unidos logo se aprofundou, principalmente na questão de fornecer dinheiro como recurso, como esforços, né, para que a guerra continuasse na Europa. Então, ou seja, os Estados Unidos estavam lucrando com a guerra. Só que até nesse momento, o conflito se transformava em um evento bastante lucrativo e benéfico para a economia norte-americana. Só que na questão política, os Estados Unidos esperavam que a nação pudesse se fortalecer ainda mais, né, ao possivelmente assumir a condição de uma força intermediadora de paz. Ou seja, eu vou conciliar a paz, a guerra vai acabar e eu vou sair como vitoriosa. Só que isso de fato não aconteceu. Por quê? As projeções na guerra iam mudar de rumo lá para 1917, pois naquele ano os russos abandonaram os seus aliados. Eles saíram lá da Tríplice Entente. Por que eles saíram? Porque eles estavam planejando a Revolução Russa. Então, para
as políticas centrais, para as potências centrais daquela época, essa seria uma oportunidade ideal para quê? Para que pudesse, né, vencer a guerra, para vencer o conflito. Só que não por acaso, né, os alemães puseram em ação um ousado plano de atacar embarcações que fornecessem medicamentos, mantimentos para a Inglaterra. Nesse contexto, né, o exército alemão, né, atacou navios norte-americanos, né, que foram alvejados por submarinos ali naquela região. Então, nesse momento, a neutralidade dos Estados Unidos se tornou insustentável por duas ações fundamentais. Primeiro, porque a perda dessas embarcações do governo americano, né, representava uma clara provocação. É como você acordar um gigante adormecido, ou seja, teria que ter uma resposta, né, uma resposta mais incisiva, mais ríspida, né? E além disso, a saída dos russos, né, aumentava o risco da Tríplice Entente ser derrotado, porque o exército russo ele tinha grande parte ali, né, maioria de soldados, né, e consequentemente, né, os banqueiros, os donos do dinheiro, né, lá nos Estados Unidos, não recebessem as quantidades de dinheiro emprestado aos países da guerra. Então, qual que era a solução? Os Estados Unidos entrar à guerra. Então, em 1917, mais precisamente em 6 de abril, os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Grande volume de soldados, tanques, navios, aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Tríplice Entente fosse assegurada, né? Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. E em novembro de 1918, né, um armistício, ou seja, um tratado de paz, né, acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da Tríplice Entente. Um fato culminante e interessante para a gente entender esse conceito, né, ou entender o contexto da Primeira Guerra Mundial, é na questão do seguinte, até um fato curioso. Tinha um certo soldado alemão naquela época que dava como certa a vitória dos alemães, ou seja, da Tríplice Aliança, né? Porém, esse certo soldado, ele foi ferido em batalha e tal, e o que aconteceu? Ele teve que se ausentar da guerra e posteriormente, quando, né, ele tivesse recuperado, ele já tinha percebido que a Alemanha ali tivesse, como que eu vou falar assim de forma clara para vocês entenderem, fugiu a palavra da cabeça, tivesse assim, desculpa o silêncio aqui que eu tentei puxar na memória o contexto aqui. O que acontece? Os alemães renunciam à guerra. Não é a palavra que eu queria usar, mas foi a que eu encontrei aqui agora. Ou seja, ele como pessoa, esse soldado, se sentiu traído pelo seu governo, pelo seu exército. E nisso nele, a gerar uma revolta muito grande, que vai culminar por um outro marco da história. Esse outro marco eu vou deixar para a próxima aula que eu vou abordar com vocês. Mas só vou dar uma leve descrição desse cara. Ele tinha um bigodinho, bem claro. Dá para entender de quem que eu estou falando, né? Então, aí em 1918, por fim, né, a guerra acaba, né? Os Estados Unidos, logicamente, como aquela potência que foi, né, se declara grande vencedora da guerra, e aí a gente vai ter o desenrolar dos tratados de paz, né, e o que ocorreu, né, no pós-guerra. Bom, só que o que acontece, meus alunos? Antes de eu chegar no fim da guerra, eu gostaria de comentar com vocês, assim, bem resumidamente, por exemplo, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil ali na Primeira Guerra Mundial, ela foi bem modesta, tá? Já que naquela época o Brasil não possuía grandes recursos bélicos, armas, arsenais, o país, né, se limitou a fornecer só o apoio pontual. Por exemplo, colaboração em combates aéreos,
combates marítimos, né? Bem como auxílio aos feridos nos campos de batalha e tal. Só que em 3 de abril de 1917, um navio mercante dos Estados Unidos foi torpedeado por submarinos alemães. Naquele mesmo dia, um navio brasileiro também foi atacado lá no Canal da Mancha. Isso provocou o rompimento das relações diplomáticas dos dois países com o Império Alemão. Pouco tempo depois, eu falei para vocês agora há pouco, os Estados Unidos entrou na guerra, né, contra a aliança entre os austríacos e os alemães. Depois, de outros navios brasileiros também terem sido torpedeados novamente na costa e no mar Mediterrâneo, o então presidente Venceslau Braz assinou, a aprovação no Congresso a declaração de guerra contra a Tríplice Aliança, lá em outubro de 1917. Com a formalização da declaração de guerra, a primeira medida que o governo brasileiro pôde tomar foi assim, conter um eventual levante dos imigrantes descendentes, de alemães aqui no território brasileiro. Como o Brasil não tinha muitos recursos, o que ele podia fazer? Restringir a entrada, de imigrantes alemães aqui, oriundos, que estavam fugindo ali da Primeira Guerra Mundial. Então o Brasil não tinha ali, muito o que fazer. Simplesmente tinha que fazer desse jeito. Bom, então aqui a alemão não entra. Outro fator interessante também é a entrada de Portugal. Porque na primeira entrada do conflito, Portugal participou militarmente na guerra, enviou tropas, para a defesa ali das suas colônias africanas que estavam ameaçadas pela Alemanha. Só que face a esse perigo, e sem uma declaração de guerra, o governo português enviou vários exércitos, vários contingentes militares para as suas colônias, na Angola e em Moçambique. Só que apesar das tentativas da Inglaterra para que Portugal não entrasse, não se envolvesse no conflito, o antigo aliado decidiu pedir ao Estado português o apressamento de todos os navios germânicos na costa lusitana. Ou seja, prender todos os navios ali, para que não saíssem dali. Só que essa atitude, querendo ou não, justificou a declaração oficial de guerra a Portugal para a Alemanha. Aí o que aconteceu? A Alemanha, pegou em 1917, e aí ficou envolvida diretamente na guerra, mesmo não querendo, e acabou perdendo aí grandes soldados, parte do seu território, que posteriormente ele iria recuperar, mas aí a participação tanto do Brasil como de Portugal era bem discreta aí na Primeira Guerra Mundial. Bom, meus alunos, a gente chega num ponto crucial aqui da nossa Primeira Guerra Mundial, o fim da guerra. A situação ela começou a se alterar com a entrada em cena de novos meios, como carro de combate, aviação militar, a chegada ao teatro de operações europeus das forças dos Estados Unidos, substituição de comandantes por outros com uma nova visão de guerra. Aí começa a ter uma estratégia, táticas mais aguçadas, mais claras, e lança-se de um lado e de outro grandes ofensivas. A verdade, de fato, é que a Alemanha, ainda que tivesse algum fôlego, quando estava acontecendo a guerra, o que aconteceu? Eu falei agora há pouco que a Rússia se afasta da Tríplice Aliança, e deixa ali só a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Tanto é que é meio que uma traição, vamos falar assim, do Império Russo, com os alemães e com o Império Austro-Húngaro. Então, o que aconteceu? A Alemanha não ficou sozinha na guerra. Lembra que eu falei daquele certo soldado que ele se sentiu traído? É isso que vai acontecer. Ou seja, a Alemanha ali, ela se viu sozinha, combatendo contra o resto do mundo. O que culminou no quê? Na derrota. Isso era fato.
E aí o que aconteceu? Um armistício, ou seja, um tratado de paz, né, pôs fim à guerra, que foi posteriormente assinado em 11 de novembro de 1918, declarando aí o fim da Primeira Guerra Mundial. Só que o que acontece, meu aluno? As consequências da Primeira Guerra Mundial. Com a derrota da Alemanha em virtude do armistício assinado, né, foi assinado em 1919, né, o Tratado de Versalhes. Né? Então aí a gente começa a entender quais foram as consequências, né, do pós-guerra. O que aconteceu? A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota lá em 1881. Lembra quando eu falei para vocês na aula passada do revanchismo francês? Então isso para os alemães era uma punhalada nas costas gigantesca. Pois o que? Os derrotados, no final das contas, somente foram os alemães, né, que assinaram um tratado que impunha vários termos duros ali para a Alemanha. Primeiro, a Alemanha ela perde todas as suas colônias que tinham ultramarinas, além de territórios na Europa. Tá? Então isso aí, imagina que você tem uma ideia. Né? Você perde todo o seu território, você perde todas as suas colônias, você fica sem nada. Sem contar que ela foi obrigada a pagar uma indenização ou uma multa muito pesada, né, que arrastou o país numa crise econômica muito grande e sem precedentes na sua história. Todas as suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. Né? Naquela época não era muito. E a rigidez desse acordo, desse Tratado de Versalhes, é entendida por vários historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e o crescimento do nazismo. Lembra que eu falei do certo soldado, do bigodinho? Exatamente, ele que vai surgir com essa ideia de nazismo. Mas isso aí a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas o que acontece? O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu. Se a gente pegar aqui em cima, aqui, ó, marcou toda uma reconfiguração da Europa naquela época. Né? Porque o que aconteceu? Ele só selou o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E diversas nações surgiram em decorrência disso. Polônia, Finlândia, Iugoslávia e etc. Então, ou seja, esse tratado de paz, né, foi um balde de água fria ali, né, para o povo alemão. Né? Só que nenhuma outra guerra mudou o mapa da Europa da forma tão dramática como mudou. Pois todos os impérios, os 4 impérios, tanto o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo, né, eles desapareceram. E a guerra ela teve consequências principalmente no campo econômico. Tá? Porque, para vocês terem uma ideia, dos 60 milhões de soldados europeus que foram mobilizados durante os anos da guerra, durante os 4 anos, para vocês terem uma ideia, 8 milhões foram mortos, 7 milhões foram incapacitados de maneira permanente e 15 milhões ficaram gravemente feridos. No total, a gente tem de mortos quase 15 milhões de pessoas. É muita gente. Morreram 6 milhões de civis, então você faz a conta. Ou seja, a Alemanha perdeu mais de 15% da sua população, o Império Austro-Húngaro perdeu 17% da sua população e a França perdeu 10,5%. Ou seja, é uma perda na questão econômica muito grande. Então isso aí, as consequências de uma guerra. A guerra, infelizmente, ela não leva a lugar nenhum. O que ela leva? Leva, né, a destruição, né, o caos, né, a calamidade, isso que acontece. Só que esses tratados de paz, né, de fronteiras, né, após aí a Primeira Guerra Mundial, né, esse Tratado de Versalhes impôs uma série de tratados e de potências centrais. Terminando oficialmente a guerra, né, o Tratado de Versalhes lidou com a Alemanha e com base trouxe 14 pontos, né, do então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né, para as Ligas das Nações. Ou seja,
foi um motivo para a gente ter a criação da ONU, né? A Primeira Guerra Mundial, ela vai ali, né, ser um prelúdio da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né? Pois a Alemanha, ao assinar esse tratado, né, reconheceu toda a perda, né, e danos sofridos pelos aliados, né? Os governos associados aos seus nacionais foram submetidos como consequência da guerra imposta sobre eles pelas agressões da Alemanha. E esses tratados de paz, né, também impôs às nações derrotadas que pagassem reparações aos vencedores. E esse tratado de Versalhes, como eu disse agora há pouco, né, culminou com o quê? Com o surgimento do nazismo, que a gente vai ver na nossa próxima videoaula, né, como uma espécie, uma teoria, né, de apunhalada, e ficou conhecida como a lenda da punhalada pelas costas, né? Então a gente vai ver muito isso na nossa próxima videoaula. A criação da ONU, né, e a questão do nazismo e desses sentimentos aí nacionalistas que surgiram posteriormente. Bom, galera, essa foi, né, a nossa videoaula de hoje aí, para a gente concluir, né, de fato o que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu vou fazer, né, uma breve recapitulação do que a gente estudou. Primeiro, quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? Disputa, né, por colônias na África e na Ásia, considerado como imperialismo, e aquela questão do nacionalismo, o revanchismo francês, que simboliza o quê? A revolta na Guerra Franco-Prussiana que ocorreu lá. Outro fator importante das causas é o pan-eslavismo, que é a disputa entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, né, pelo controle da Bósnia, né? Essas são as causas, né? Outra questão também é a corrida, é a corrida armamentista, ou seja, os impérios se armavam cada vez mais, né? As nações ali correram para ter mais armas, né, à medida em que a tensão pairava sobre o ar. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, em 28 de 6 de 1914, né, e o assassinato, né, o assassino foi um nacionalista, um estudante nacionalista bósnio chamado Guarigo Príncipe, né. As forças, né, que eram as alianças, eram a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Otomano e pela Itália. Lembrando que a Itália mudou de lado, né, logo no começo da guerra em 1914. A Tríplice Entente, né, Reino Unido, França, Rússia e os Estados Unidos, que entraram posteriormente em 1917. E quais foram as consequências? Né? Mais de 10 milhões de mortos, né? O fim da Belle Époque, naquela época era marcado, né, por um movimento que pairava na Europa, era um movimento cultural muito forte, né, que envolvia a arte, né, o sentimento de um modernismo na Europa, né, acabou a Bela Época, a época de ouro, né, que vivia na Europa, né, e a derrocada dos impérios, né, a derrocada do Império Alemão, do Império Russo, Austro-Húngaro e o Império Otomano. Também tivemos ali a reformulação, né, do mapa mundial na Europa, principalmente na Europa, né, e a questão do Tratado de Versalhes, ou seja, a humilhação que a Alemanha sofre, né, abriu o caminho para o nazismo. Bom, meus alunos, isso aí, né, resumidamente, né, é o que causou, o que impactou e o que foi a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá? Espero ter esclarecido todas as dúvidas, né, de vocês. Caso não tenha, deixe um comentário aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo. Qualquer dúvida também, entre em contato comigo, tá? Então, um forte abraço para vocês, meus alunos, e a gente se vê semana que vem na nossa
próxima videoaula. Um forte abraço e até mais. Não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, dá uma força pra gente, tá? Um forte abraço e até mais.